bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e hoje estou aqui com o engenheiro de segurança do trabalho, Elisandro Kremoller. E ele vai nos tirar dúvidas aqui sobre perícias judiciais, né, em processos judiciais. E aí eu vou começar perguntando para ele quais os tipos, qual a formação que é necessária para ser perito em processos judiciais, né? Quais os tipos de perícias que o engenheiro de segurança do trabalho pode fazer em processos judiciais. Querido, bom, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse teu programa, né? E respondendo ao teu questionamento, né? É importante que o profissional, para atuar na perícia, ele tem que ser formado em engenharia de segurança do trabalho ou médico do trabalho, né? E o perito, o engenheiro de segurança do trabalho, ele pode realizar perícias de insalubridade, perícias de periculosidade, perícias ergonômicas ou de acidente do trabalho. Interessante. E dá um exemplo assim para o nosso público aí que está assistindo em casa, né? Nosso objetivo é esclarecer para a população, né, essas coisas, para eles saberem, né, sobre os direitos deles, né? E aí, muitas vezes os trabalhadores perguntam assim, doutor, quais são aqueles agentes nocivos que caracterizam a insalubridade e quais os níveis de insalubridade cada um caracteriza, porque nós temos a insalubridade de grau mínimo, médio e máximo, né? Então, 3 níveis, né? Então, muitas vezes o empregado está lá trabalhando e aí ele recebe o valor a menor, né, de insalubridade, e aí entra na justiça para ganhar um valor a maior. Então, ele precisa saber, né, quais os níveis e quais os agentes, para que ele possa saber até se ele está recebendo efetivamente o adicional de insalubridade que ele deveria ou se ele deveria receber mais, né? Essa é a pergunta, quais são os agentes nocivos e quais os graus de insalubridade de cada agente nocivo? Então, Miriam, a insalubridade, né, ela está prevista no anexo, na NR15 da portaria 3.214 de 78, tá? E lá ela prevê adicionais de 10%, 20% e 40% quando o trabalhador está exposto a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, tá? Então a gente pode dar um exemplo assim de agentes físicos, né? Nós falando de calor, falando de ruído, falando de frio, radiações, né? Então são esses agentes, ou até mesmo vibração, né? Atividades em ambientes com vibração. Então esses são os agentes físicos. Os químicos, nós podemos falar de trabalho com ácidos, com etilbenzeno, ou com outros. Existe uma lista de produtos químicos relacionados no anexo 11 da NR15, ou também em atividades, né, relacionadas ao anexo 13 da NR15. Tá? Então, falando de químicos, a gente pode, existem atividades relacionadas, inclusive, à limpeza e higienização de ambientes, né, que ali tem produtos químicos que causam a insalubridade. Quando a gente fala de agentes biológicos, nós estamos falando de atividades que envolvam vírus, fungos e bactérias, né, ou atividades com exposição a pacientes ou animais portadores de doenças infecto-contagiosas, né, e atividades com esgoto, coleta e industrialização de lixo, né. Então essas são atividades que podem caracterizar aí uma atividade como insalubre. Interessante. E acontece muitos casos assim de trabalhadores que entram na justiça e que têm direito a uma insalubridade maior e recebem uma insalubridade menor? Sim, é comum, é comum. E esse é um ponto que é feito a análise na perícia, né? Então é importante a gente ir a campo, a gente fazer essa inspeção pericial, seja atuando como perito da justiça ou como assistente técnico, né? Para avaliar esse ambiente e identificar se a exposição existe e se aquele percentual é o correto, né? Então essa análise técnica e científica tem que ser feita pelo profissional em campo. Interessante. E um outro ponto, né, que as pessoas perguntam também é a questão do adicional de periculosidade, né? Então, muita gente tem aquela dúvida, mas o que é periculosidade? Eu estou exposto a perigo? E qual é a exposição ao perigo que vai me dar, né? Então, tem pessoas que acham que qualquer tipo de exposição ao perigo dá periculosidade. E aí, justamente, eu queria perguntar aqui ao nosso engenheiro de segurança do trabalho, quais são as situações em que o trabalhador
tem direito a esse adicional de periculosidade, que ele cite alguns exemplos para o trabalhador lá em casa saber se ele tem direito ou não. Perfeito. A periculosidade, ela está prevista dentro da NR 16, então, da portaria 3.214, né, de 78. E ela envolve as atividades relacionadas à exposição a trabalhos com sistema energizado, com explosivos, com inflamáveis, né, com radiação, por exemplo, raio-x, né, ou atividades, por exemplo, com exposição a roubos ou agressões físicas, né? Então, essas são condições que podem levar ao adicional de periculosidade. E uma pergunta, por exemplo, a aeromoça trabalha no avião lá em cima, e aí tem perigo de cair o avião. Ela tem direito à periculosidade, por exemplo? Realmente, assim, é uma atividade de perigo, né? Existe o risco, sim, da queda, muito embora pequeno, mas, na verdade, a atividade em si, né, dentro de um avião, ela não está prevista na legislação. Então, neste caso, não teria o adicional de periculosidade para esta atividade, né, quanto aeromoça. Interessante. Então, não basta que a pessoa esteja exposta ao perigo, né? Para que ela receba o adicional de periculosidade, tem que ter uma previsão legal dizendo que aquilo ali dá o adicional, né? Então, é interessante, né, que a pessoa veja lá na tabela aqueles índices, né, de que dá direito ao adicional, porque nem sempre, só pelo fato de estar exposto ao perigo, que vai receber o adicional. E quanto aos laudos de perícia, como é que são elaborados e feitos efetivamente esses laudos de perícia que subsidiam o juiz a dar sua decisão, né, de conceder ao trabalhador direito à periculosidade, ou diferenças, ou insalubridade inteira? Como é que são feitos esses laudos elaborados aí? Então, o laudo pericial, ele tem que seguir um rito previsto lá dentro do artigo 471 e 473 do Código Processual Civil. Tá? Então, o engenheiro de segurança, ele pode ter dois papéis. Ou ele é o perito do juiz, e aí, neste caso, ele vai emitir um laudo técnico, né, para apresentar o parecer dele, né? Ou ele pode ser um assistente técnico que vai estar assessorando a empresa reclamada ou o reclamante, né? E aí, nesse caso, ele vai emitir um parecer técnico. Tá? Em ambos os casos, é preciso apresentar o objetivo da perícia, né? As análises técnicas e científicas aplicadas, a metodologia utilizada, né? E a conclusão deste parecer ou deste laudo pericial. Né? Tanto o perito quanto o assistente técnico, eles têm por prerrogativa utilizar todos os recursos necessários, né, para concluir esse laudo pericial. Então, eles podem entrevistar testemunha, eles podem buscar e solicitar documentos para as partes, né, que possam ajudar no complemento ou no esclarecimento desse laudo ou parecer técnico. E que tipos, eu quero fazer uma outra pergunta, que tipos de estabelecimentos que mais têm esses índices de perícia, de pagamentos de diferença, indústria, comércio, hospital? Quais os tipos de estabelecimento para o trabalhador saber, assim, mais ou menos, onde ocorrem mais esses casos da pessoa está trabalhando e não recebe, ou está trabalhando e tem direito a um valor maior, mas recebe um menor? Então, essa pergunta é muito interessante, porque a população, as pessoas normalmente acabam imaginando que o direito à insalubridade, né, ela está relacionada ao trabalho na indústria. E, na verdade, não. Todos os estabelecimentos, todos os segmentos, né, podem ter alguma atividade, né, que caracteriza a insalubridade. Um açougue, uma padaria, uma loja, um escritório, uma fazenda, até mesmo uma delegacia de polícia. Enfim, todos os segmentos podem ter algum tipo de atividade que vai caracterizar a insalubridade ou a periculosidade. Cita para a gente alguns casos práticos aí de perícias que o senhor já fez, assim, para a população entender, né, como é que funciona na prática a perícia. Então, eu tenho atuado bastante com a exposição a agentes biológicos em hospitais, né, e a utilização de equipamento de raio-x. Né? Então, esse é um segmento que eu tenho atuado bastante, mas é muito comum atividades de manutenção, por exemplo, né, que envolve bastante profissionais, né, com manipulação de óleos e graxas, produtos químicos, né, atividades com sistemas energizados, exposição a ambientes ou locais que contenham inflamáveis, né,
Mas as atividades mais comuns, né, que a gente encontra no processo pericial são atividades que envolvam ou estejam relacionadas à limpeza e higienização. Então, isso é muito comum, são as que a gente mais atua. Ok, bem interessante, né? Até para o trabalhador saber, né, mais ou menos em quais casos ele pode, né, justamente pedir a seus direitos e em quais casos que pode ser feita a perícia judicial para verificar se ele está ganhando ali um valor menor ou se não está recebendo insalubridade. Né? Eu, como advogado trabalhista, às vezes vejo muitos casos de empregados que têm direito à insalubridade e não estão recebendo, ou que têm direito a um valor maior e não estão recebendo, ou até que têm direito à periculosidade também não recebem, né? Que estão lá expostos e não recebem. Nem sempre a empresa cumpre aquilo que está estabelecido nas normas regulamentadoras. Hoje eu vou encerrando o nosso programa, o assunto é bem interessante, né? Porque envolve processos judiciais e perícia técnica, né? Nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também no meu canal no YouTube e nosso WhatsApp para perguntas, a qual você pode mandar perguntas, dúvidas, que eu sempre respondo, os telespectadores, é o 519962-262. E hoje eu vou agradecendo aqui o engenheiro de segurança do trabalho, Elisandro Premoli, pelos seus esclarecimentos. Ele atua aqui na região de Canoas. E se tiverem alguma dúvida para ele, podem mandar aqui que eu envio para ele e ele responde para a gente, né, Elisandro? Perfeito, estou à disposição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.